Inclusive, você falou aí de 32. 32 também é o ano que o Oppenheimer conhece o Einstein. É a primeira vez que eles se encontram, né? Depois eles vão cultivar uma amizade. Eles vão se tornar mais próximos nos anos 40, depois da guerra, quando eles vão trabalhar na mesma instituição, né? Provavelmente existe ali uma certa licença poética, assim por dizer, né, do diretor, porque provavelmente o Einstein não foi consultado durante o projeto, né? Até porque era meio restrito ali a divulgação do que estava acontecendo. Então, provavelmente o Oppenheimer não teve muito contato com ele nessa época, mas depois eles se tornaram bem próximos, né? E até mesmo antes do projeto Manhattan ser conduzido, né? O Einstein tem um papel fundamental nessa discussão. Talvez ele tenha sido até uma das catapultas, por assim dizer, né? Até pelo que já foi citado aí pelos alunos que estão acompanhando, que é a famosa carta, né, do Einstein. Na verdade, não é dele, né? Ele assinou a carta, né? Mas acaba ficando conhecido como Carta do Albert Einstein ao presidente Roosevelt. O que é essa carta, Henrique? Para a gente poder explicar aqui um pouquinho. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Albert Einstein era, na época, o cientista mais famoso e que tinha maior influência política. Então, Einstein também era muito político, ele se envolvia com política, ele se envolvia com opiniões, ele estava sempre sendo consultado por políticos e por cientistas, então ele tinha muita influência. Então, Einstein, ele conseguiu viver, né, em vida, ele conseguiu ter a sua experiência em vida da fama. Então, ele era muito famoso, muito requisitado, absurdamente inteligente e assim, né, todo mundo gostava de ouvir Einstein. Né? Então, ele foi basicamente o desenvolvedor que propôs, né, essa teoria revolucionária para explicar o universo e cada vez que se estudava mais essa teoria, que é a teoria da relatividade, mais se entendia sobre a matéria e sobre o universo, sobre a expansão do universo, e o que se descobria sobre o universo corroborava o que ele tinha teorizado. Então, isso é muito importante, né? Uma teoria científica é aquela que pode ser testada experimentalmente. Então, a física trabalha com o que é material. Mas é muito doido, porque nessa época do envio da carta, tá, que eu vou só dar uma ideia geral da carta aqui, que foi um alerta ao presidente dos Estados Unidos, tá? Foi o Szilard. O Szilard escreveu a carta, só que se o Szilard tivesse assinado a carta, nem ia chegar no presidente, né? Iam dizer assim, deixa sair junto com as cartinhas de criança que eu recebo, né? Eles não iam, né? Eles não iam dar bola. Agora, se Albert Einstein assinasse a carta, bom, aí então teria relevância. Inclusive, a carta de Albert Einstein foi entregue para o presidente Roosevelt por um banqueiro ou bancário, sei lá, um dono de banco, um cara muito rico. Então, ele tinha poder, tinha influência de chegar, assim, ele tinha suas vias, seus canais quase que direto com a presidência dos Estados Unidos. Então, ele era um cara muito relevante na época, o cientista mais importante na época. E aí, o que aconteceu basicamente nessa carta era o seguinte, o Szilard queria avisar o governo dos Estados Unidos que já se tinha indícios de que a Alemanha estava trabalhando e pesquisando urânio. Então, estava lá, né, dominando minas. Já estava pesquisando coisas com urânio. E existe um potencial de energia nuclear que precisa ser investigado, que pode nos dar a capacidade de, além de gerar energia, de também aquilo que gera energia de maneira quase instantaneamente, é o que a gente chama de explosão. Ou seja, pode nos dar possibilidade de desenvolvimento bélico muito forte. Esse é basicamente o resumo da carta de Albert Einstein. Essa carta, eu tenho ela aqui em inglês, até dá para aumentar a tela aí se quiser. Passar o próximo slide. Aí, ó. E basicamente essa carta... Nessa carta ele comunica isso, né? Fala ali que provavelmente isso já estava acontecendo, né? A fissão que você vai explicar aí depois do urânio. E também nós temos aqui até um aconselhamento,
né, de que os Estados Unidos comece a desenvolver estudos nessa área também, né? E provavelmente a carta foi para os Estados Unidos porque a essa altura era o país mais rico do mundo, né? O único que teria condições de investir nisso, né? E não está sendo afetado diretamente pela guerra até então, porque os Estados Unidos não estava na guerra ainda, então isso dava a ele condições, né? O Einstein até na carta fala, olha, para você ter urânio, você vai encontrar em tal lugar, ele cita aqui, né, os lugares que são encontrados. Tem até alguém perguntando aqui, né, falando que existem relatos de que ele teria ficado triste, né, em relação ao uso da teoria da relatividade. Na verdade, ele diz, né, que a teoria dele foi uma teoria, né, que o problema foi quando isso foi aplicado ali na produção de armas. Ele vai depois até se arrepender um pouco de ter assinado essa carta. Existem relatos de que, porque ele acaba botando pilha para o governo dos Estados Unidos fazer alguma coisa, né? Só já mencionar, o Roosevelt recebe essa carta, né? E aí, ele já cria um comitê do urânio, né? Já em 38 aqui, para poder começar ali as primeiras pesquisas. Num primeiro momento não se dá muita bola, né? Em 38 aqui não avança muita coisa, né? Depois a gente tem uma mudança do comitê, vira comitê S1, se eu não me engano. Esse comitê começa a recrutar alguns cientistas para também poder desenvolver pesquisas, né? Em relação ao uso de energia nuclear, não necessariamente só para armas, né? E aí, só que aqui, como a gente comentou, o Henrique já falou, né? Tem gente pesquisando isso no mundo inteiro. Então, quando começa esse comitê, o grande problema é que esses camaradas também não se comunicavam muito, né? Eles são convocados, eles são recrutados, mas eles não estão trabalhando juntos num primeiro momento. Então, às vezes, os caras estavam ali pesquisando a mesma coisa. A descoberta que um fez, o avanço que um teve, o outro teve. Então, assim, nesses primeiros momentos, até 42... até no final das contas a entrada definitiva dos Estados Unidos na guerra, né? Ele entra em dezembro de 41, 42, vai lá, né? Aí é que a coisa começa a andar mesmo, né? E aí é que o Oppenheimer surge na história, né? De maneira mais significativa aqui, pelo menos para os nossos estudos, né? Exato. Então, a partir dessa carta que se começa a dar uma atenção em relação a isso e chega num ponto em que realmente lá os investigadores, enfim, chegam à conclusão que certamente os soviéticos também já devem estar produzindo alguma coisa, trabalhando alguma coisa nisso, e que o que vai sobrar, mesmo que a guerra termine, que uma hora a guerra vai terminar, o que vai ter depois? Depois, as civilizações dominantes são aquelas que dominam a tecnologia. E dominar a tecnologia é dominar a energia. Então, quem dominar a energia nuclear, numa possível situação pós-guerra, é a civilização que vai acabar dominando o cenário mundial, né, que vai mandar no cenário mundial. E justamente, não só por uma questão da guerra, mas por uma questão também pós-guerra, surge, então, esse projeto Manhattan aí. Pode passar, Marco. Alguém perguntou aqui pra gente como o Szilard sabia que os alemães estavam fazendo pesquisa com urânio. Na verdade, a gente tem que levar em conta que esses cientistas estão em constante comunicação, né? Por mais que exista ali um certo sigilo a tudo que está acontecendo, né? Eles conseguiam se comunicar. Inclusive, um dos grandes debates deste filme, né, a coisa fica centralizada nisso durante muito tempo, é o fato do Oppenheimer sentir um grande incômodo de não poder compartilhar aquilo que está sendo pesquisado, né? Se ele entende que porque assim, a gente sempre pensa em energia nuclear aplicada a armas, né, mas ela também tem um potencial que pode ser utilizado em outras questões, né, como de fato é utilizado hoje. Então, para ele, né, até para atingir esse equilíbrio aí dessas potências, né, num contexto pós-guerra, seria fundamental que essas informações fossem compartilhadas, né? Então, existe uma certa comunicação. No caso aqui do projeto Manhattan, existe até um possível vazamento, né, já que era tudo muito sigiloso. A gente vai falar um pouco dele daqui a pouco. Então, provavelmente o Szilard ficou sabendo, né? Ele é húngaro, então está ele não estava já para a Europa Ocidental, né, nessa época, existia um trânsito muito grande ali de pesquisadores, então ele tem, né, toma ciência a partir ali dos colegas dele, e é por isso que ele procura o Einstein, né?
Até mesmo porque laboratórios na Alemanha utilizavam minério de urânio e tudo mais, e conforme a Alemanha foi dominando territórios cada vez mais para o leste europeu, também dominou territórios que tinham minério de urânio, que eram ricos em minério de urânio, e começaram a trabalhar nessas minerações. Então, a Alemanha também começou a comprar minério de urânio de outros lugares e essas informações, de alguma forma, vazam É, e vão chegando nos cientistas, porque os cientistas que trabalham com energia nuclear, eles precisam do minério nuclear. E eles estão ligados de onde que está vindo, onde que tem, né, onde que estão descobrindo, quem que está comprando, quem é que tem mais, quem é que tem menos. Eu quero ir para o país que tem mais minério, que compra mais minério nuclear, porque eu quero pesquisar, eu quero ter mais minério à disponibilidade para mim. Então, esses contatos entre os cientistas acabam trazendo essas informações de alguma forma. e nessa carta o Einstein até circula aí, né? Ele até indica para o governo alguns locais onde pode ser encontrado esse urânio. Ele fala, tem muito no Congo belga, né? A mais importante reserva está lá, mas tem na Tchecoslováquia também, né? Então ele dá todo o mapa da mina ali para o Roosevelt só arregaçar as manguinhas e começar a trabalhar, né? Como de fato aconteceu, mas ainda de maneira muito tímida, né? No final das coisas, a coisa Uhum. só deslancha mesmo a partir de 42, né? Com o projeto Manhattan, que o Henrique vai dar mais detalhes aí, inclusive.